E o Circuito de Alta Decoração veio até a mostra B Gourmet, um evento que uniu arquitetura, design e gastronomia e trouxe trabalhos de arquitetos e designers renomados. O tema de inspiração deles, o Solar do Inhão. Acompanhe comigo. Estamos aqui com Marcos Lima, Luiz Cláudio e Cláudia Biglia, arquitetos que tiveram seus trabalhos expostos na mostra B Gourmet. Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Marcos, o tema do ambiente de vocês foi alambiques. Como é que foi a concepção desse projeto? Então, a mostra, ela visa uma homenagem ao Solar do Inhão. E nosso espaço foi dado o subtema do alambique, né? A gente teria uma missão de mostrar, vamos dizer assim, os lançamentos da linha Black da Brastemp e de uma maneira inusitada, onde as pessoas pudessem imaginar esses produtos usados no meio da decoração. A gente resgatou o que a gente podia resgatar de um alambique e de imagens do Solar do Inhão, alguns detalhes. Né? Concebemos o projeto, eu e o Luiz juntos, pensamos em tudo e o Luiz cuidou mais da execução da obra, né? E falando da execução da obra, Luiz, como é que foi essa execução, até a escolha dos materiais? Bom, falar da execução, eu quero agradecer primeiro a equipe de execução da Brastemp, que veio e nos deu um acolhimento técnico muito bom. Haja visto que nosso espaço é funcional, tem que funcionar e teve um processo todo de encanamento, parte elétrica, parte que eletrodoméstico funcionasse, e isso fez somar nosso trabalho na parte de execução da obra. Bom, e nossos fornecedores são parceiros. Já conheço o trabalho, a gente já conhece o trabalho dele durante muito tempo e conhece a metodologia. Eles são pessoas que têm nossos parceiros são firmas que têm um bom acabamento e que somam ao nosso trabalho. E resultou nesse trabalho maravilhoso de vocês dois. Cláudia, agora o seu projeto, o seu ambiente, o subtema dele foi um quase canavial. Qual foi o conceito desse ambiente? Bom, como toda a mostra foi conceituada em cima do Museu de Arte Moderna, o meu espaço conta a história, relata que no século XVI veio um português e se estabeleceu lá, criando uma fábrica de açúcar, e de lá ela era exportada. Então, a premissa do projeto é que ele fosse quase canavial. Então, o que a gente procurou trazer? Muito material natural, muita planta, para que passasse a ideia de um espaço aberto, conceitualmente. E a ideia de mostrar os produtos Brastemp, a gente transformou num grande museu, vamos dizer, ao ar livre. Então, os equipamentos são mostrados como peças de arte, onde as pessoas podem circular e verificar. E falando um pouquinho desses equipamentos, o que você usou de material para a interpretação desse ambiente? Como eu disse, as plantas, muitas plantas naturais, um balcão feito em eucalipto, um cercadinho feito em ripão agreste. A gente procurou também na iluminação incrementar com uma gambiarra, né, dar a ideia de uma gambiarra para gerar mais iluminação, muito móveis em madeira, cadeiras de área externa, tipo diretor de lona. Então foi um mix de produtos naturais, de base natural. Ok, Cláudia, obrigada e parabéns também pelo trabalho. E vocês aí de casa vão poder acompanhar um pouquinho do ambiente, do projeto do trabalho de Marcos, Cláudio e Cláudia. Ao cortiço. Márcia, qual foi o ponto de partida para esse projeto aqui, esse loft? Bem, nós subdividimos o loft em cozinha, sala e quarto. Para criar uma privacidade maior no quarto, nós o subdividimos com uma divisória de persianas. E para atender ao tema do luxo ao cortiço, nós misturamos materiais de demolição como janela velha, madeira de demolição e piso, porcelanato imitando o cimento queimado, aliado aos produtos Brastemp de última geração. Indaiá, e os detalhes
fazem a diferença e fazem jus ao nome do subtema, que é do luxo ao cortiço. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a escolha desses detalhes que compõem os ambientes. Certo, com certeza nós tomamos como ponto de partida uma cozinha bastante high-tech, de última geração, muito luxuosa, mas contrastamos com uma madeira de demolição e com panelas de cobre que era usada na época. E na sala, como vocês estão vendo, existe uma chaise muito moderna de design, que é uma lachaise, contrastando com uma janela de demolição ao fundo. E aí é que vem, nós fomos solicitadas também para brincar com os objetos ou com os eletrodomésticos da Brastemp. E como vocês estão vendo, em toda a sala, um aparador, geralmente é um aparador para objetos, para bancos embaixo, puffs, e nós brincamos com as geladeiras retrôs, uma forrada com jornal, que significa trazendo um pouco para o cortiço, a parte justamente pobre do casarão. No quarto, nós já partimos para um quarto com relíquias do casarão, justamente do desembargador Unhão, que trouxemos um lustre em cristal e bronze, com objetos de adorno também da época e contrastando com as geladeiras, que é a última geração de uma fase muito moderna hoje do loft. Márcia, ainda é o Circuito de Alta Decoração agradece a participação de vocês e parabéns pelo trabalho na Mostra B Brastemp. Em mais um espaço da Mostra B Gourmet, eu converso com as arquitetas Adriana Araújo e Suzane Cabus. Tudo bem? Parabéns pelo trabalho, primeiro de tudo. Adriana, o subtema do ambiente de vocês é Casa do Desembargador. Conta um pouquinho sobre a história desse subtema e também a concepção do projeto. A Casa do Desembargador foi a primeira casa do Solar do Unhão. O primeiro habitante dessa casa, que foi Pedro Unhão Castelo Branco. Ele morou nessa casa durante 15 anos e após isso ela continuou com esse nome porque ela caracterizou a casa com o Somo Solar do Unhão, devido à morada desse desembargador. A gente tentou colocar dentro dessa casa toda a história de uma história de época, da época do Império, de mais ou menos 1600 e 1600, certo? E tentando colocar o que tinha na época, tentando integrar, trazer da história antiga para uma coisa bem atual, tentando remeter assim, a gente colocando também as samambaias, que era uma coisa nativa, muito nativa da época, colocação de objetos e essa coisa bem farta, da fartura das frutas, que desenvolvia tudo de uma época de império. E apesar da escolha dos equipamentos, a gente não se sente numa cozinha moderna, né, Suzane? Como é que foi a escolha desses materiais? Bom, a gente procurou usar materiais modernos, mas que dessem um efeito de coisas mais antigas, como a madeira, o porcelanato que a gente está usando na parede, que na verdade dá muito a sensação, o pessoal passa a mão assim para ver se é madeira de verdade. Certo? A própria laminado da cozinha, que é uma madeira, tipo uma madeira envelhecida, mas que também é um material atual. E a mesa no centro, farta, né? Cheia de comidas, de frutas. As panelas, muitas panelas, que nessa época se usava muito, né? As cozinhas sempre eram muito cheias de panelas, cheias de verde, de facas, de objetos. Então a gente procurou, dentro desse conceito, levar a pessoa dentro, apesar de estar usando equipamentos modernos da Brastemp, a gente se sentia um pouco dentro de uma cozinha da época do desembargador. Isso é ótimo, né? A mistura do antigo com o novo. Obrigada pela participação. O Circuito agradece a presença de vocês aqui. A arquiteta Paula Almendra também teve a sua inspiração no tema Solar do Unhão. O seu subtema foi Fuzilaria Naval. Paula, como é que foi receber esse tema e partir para a concepção desse projeto? Na realidade, a gente ficou super feliz, né? Porque o tema principal, que é o Solar do Unhão, ele é uma característica enorme da Bahia, um marco muito importante. E essa coisa do quartel dos fuzileiros navais, que o Solar do Unhão chegou a ser durante uma época, a gente sabia que ele era um quartel, então a gente ficou bem curioso, né? Dentro disso, a gente tentou explorar aquela coisa da luminosidade da Bahia, do mar, do sol, que o Solar do Unhão traduz muito isso. Dentro disso, a gente começou a usar de uma forma lúdica, bastante conceitual, que era o que a gente pretendia traduzir para o espaço,
os personagens, né, o conceito, usando os elementos da Brastemp, né, os equipamentos, as lavadoras, os fogões, as geladeiras. E a gente conseguiu passar isso de uma forma bem colorida, bem arte e cultura, que é o que a Bahia transpira, né? E acho que agradou bastante. A Brastemp, com todos esses equipamentos que vocês podem ver, novos, umas linhas diferenciadas com cores super bonitas, arrojadas, deu para fazer um espaço bastante arrojado, bastante conceitual e que traduz exatamente aquilo que é o Solar do Unhão. Muita luz, muita cor, né? Muita Bahia. Paula, parabéns pelo trabalho e com certeza você conseguiu atingir o seu objetivo. O Circuito de Alta Decoração agradece a sua presença aqui mais uma vez. E eu que agradeço mais uma vez estar falando para o Circuito de Alta Decoração nesse espaço tão legal que é o B Gourmet. Mais um espaço aqui na Mostra B Gourmet, agora com o arquiteto Uli Zurcher. Tudo bem, Uli? Tudo bem, filha. Então, o Solar do Unhão tem uma proposta cultural bastante diferenciada do convencional, com oficinas, exposições e também o Janumã, que foi, inclusive, a escolha do seu subtema. Conta um pouquinho pra gente. O espaço Janumã foi baseado que o MAN começou aos sábados a fazer sessões de jazz. Essas sessões de jazz alcançaram grande sucesso e elas eram realizadas no átriozinho, em frente à pequena capela que existe no Unhão. E todo sábado tinha essa sessão de jazz com um público muito grande. Então, no meu espaço aqui, eu procurei fazer algo extremamente simples, limpo, usando 3 cores básicas, o laranja, o preto e o branco, são as únicas cores usadas aqui, e reproduzi numa parede branca maior que eu tinha, pintada em carvão, a igreja e um pedaço do próprio MAN, onde era exatamente realizada as sessões de jazz. Como detalhamento especial, eu usei, por exemplo, peguei a geladeirinha da Brastemp e usei ela como tamborete. Eu forrei de tecido, botei as almofadas em cima e joguei solto, sempre numa linha de uma coisa limpa e bem simples. O que acabou ficando justamente bem de acordo com a proposta do Solar do Unhão, um ambiente diferente, despojado, e esse ambiente ficou super alegre. Ficou claro, luminoso. Eu tenho a impressão que uma das atrações dele é o fato de ter muita luz. As pessoas passam, assim que as borboletas são atraídas pela luz, né? E entram, mais pela luminosidade. Não, porque o ambiente em si ele é muito básico, né? É isso aí, Uli. Obrigada pela sua participação. O Circuito agradece mais uma vez. Muito obrigado a vocês. Tchau. E é com o Uli Zurcher, nesse ambiente maravilhoso, que eu encerro mais uma edição do Circuito de Alta Decoração. Até a próxima semana.